Vai entrar agora. Preciso de que tem que entrar no Facebook? Isso, tudo. Essa Não é automático? Clica nele, vai entrar no Facebook. Ele é direto no aplicativo. Vou iniciar agora, gente. Ok. Já iniciou, Bruno. Ok? Vamos? Boa noite. Hoje é uma noite bem especial, né? Estamos aqui reunidos para falar de um assunto muito importante, tá? Para a sociedade como um todo. Estamos vivenciando um momento histórico no universo, no mundo todo. E aqui em Campo Grande, né? Nesse momento onde nós estamos, né? Então, nós estamos hoje aqui, né, com o presidente, né, Lúcio Rodrigues, da Associação das Escolas Particulares, e as profissionais da área de saúde, né, a nossa enfermeira que apresentarei em breve para vocês também, e a nossa psicopedagoga clínica que está presente. É um prazer. É um momento muito difícil para a sociedade, especialmente para as escolas, tá? Porque nesse momento, onde algumas coisas estão paradas, outras coisas estão funcionando, a relação da dinâmica social das crianças, né, pequenas até 7 anos, vem sendo muito questionada, muito discutida. E a necessidade, onde estão nossas crianças, por que as escolas estão fechadas, quais são, né, as informações necessárias que nós precisamos refletir, tá? Para que tenhamos a compreensão da necessidade do retorno das escolas, com toda a segurança, com o tempo adequado, mas o quanto isso se faz necessário. Então, assim, muitas informações são especiais, são questionadoras, são reflexivas, e eu venho fazer esse convite, atento de coração, atento cognitivamente, emocionalmente, para que possamos juntos, né, entrar nessa evolução, nesse processo de modificação, nesses retornos gradativos, na funcionalidade da escola, no atendimento aos pais, no atendimento à saúde emocional dessas crianças que vivenciam com as outras crianças e os seus pares o seu desenvolvimento que é natural e que nesse momento se encontram um pouco limitadas. Então hoje nós abordaremos aqui com os nossos convidados especiais essa situação. Então, o presidente da associação explicará para vocês pontos importantes para que possamos juntos trabalhar para que a nossa vida gradativamente volte ao normal dentro de um mundo que não parou. É uma situação global, nós temos referências dessa situação já de outros locais, de outros países e outras cidades, e precisamos urgentemente refletir na nossa posição geográfica aqui em Campo Grande, as escolas de Campo Grande, as escolas que estão preparadas, as escolas que estão abertas de coração, mas com toda a responsabilidade social de atender uma sociedade. Então, eu passo inicialmente a palavra para o presidente da associação, onde ele estará conversando com vocês. Posteriormente, estaremos também... Só um pouquinho que ele vai virar a câmera aqui agora. Gente, vai, foca em mim. Isso. Ok? Foca a câmera no presidente. Nele, né? No professor Lúcio Rodrigues, diretor, tá, da Associação de Ensinos Privados de Campo Grande, das escolas. Foca a câmera nele, por favor. Eu já tô fazendo isso, só que você não falou nada. Pode tirar o do USB para você ver como vai ficar. Pode? Ok? Ok? Coloca o USB aí. Você tá no lugar. Já tô vendo já, pronto. Daí a câmera não tá no USB. Liga e desliga ela. Posso falar um instante? Deixa eu... Não. Eles estão ouvindo? Estão te ouvindo, estão te ouvindo. Nesse momento, estamos fazendo ajuste técnico. Por motivo de segurança, estamos mantendo o distanciamento. Então, o foco das filmagens estão direcionadas para que vocês tenham uma percepção visual e auditiva da imagem. Aguardem só um minutinho, por favor. Estamos aqui mediando com vocês
esse momento tão especial para todas as pessoas. Vira só um pouquinho. Pra lá. Aí, volta um pouco. Já vou passar pra ele, porque Eu aproveito a oportunidade, né, para dizer, pode. Professor Lúcio? isso mesmo. Professor Lúcio, Olá, seja bem-vindo, boa noite, é um prazer recebê-lo. olá, boa noite. Então, quando nós iniciamos esse trabalho frente à Associação das Instituições de Ensino Particular de Campo Grande, nosso grande objetivo era preparar as escolas, né, o segmento privado, para a retomada com segurança, né? Então, a partir do momento que nós começamos a buscar, junto à ciência, junto ao poder público, junto aos órgãos de controle e regulação, uma forma que as crianças pudessem ser atendidas dentro das condições de biossegurança. Porque há na ciência uma grande novidade se tratando de Covid-19, né? Então, cada momento que a gente buscava na ciência, naquilo que era publicado nos periódicos, naquilo que era publicado nos documentos de referência da Unesco, a gente queria fazer a retomada da forma mais segura possível, né? Então, quando a gente começou esse trabalho junto à associação, né, minha esposa ela é farmacêutica, então a gente foi buscando dentro daquilo que a ciência estava trazendo como novidade em relação às escolas. Num primeiro momento, houve uma grande temoridade, uma grande comoção em relação à contaminação das escolas. Então, por isso, houve esse fechamento em massa no mundo inteiro, né? Mais de 100 países fecharam as escolas de forma drástica, de 100% de fechamento. E hoje a gente já está tendo no mundo inteiro um retorno das aulas presenciais com esse novo normal, né? Então, num primeiro momento, quais eram os grandes impactos que o fechamento de escola trazia para a saúde das crianças, né? Então, os primeiros artigos publicados discutiam isso, discutiam como que o impacto do fechamento de escola vai gerar nas crianças alguns tipos de traumas, alguns tipos de problemas sociais, a questão da segurança alimentar. A gente tinha grandes medos, né, nesses artigos daquilo que o fechamento de escolas poderiam causar na sociedade, né? A partir do mês de maio, os novos estudos começaram a comparar a transmissão dessas crianças com a transmissão de adultos e o agravamento, né, dos casos de Covid comparativamente entre crianças, jovens e adultos. E nesses artigos, né, estudos da Suécia, que não fechou escolas, estudos da Austrália, que houve um fechamento parcial das escolas, mostrou que no ambiente escolar a contaminação por Covid-19 foi extremamente inferior dos outros ambientes, né? Então, a grande maioria desses artigos publicados dizem que as crianças não são supertransmissores de Covid-19, que os ambientes escolares não são ambientes onde houve grandes surtos, né? Então, a gente teve a abertura de escolas em vários países do mundo já, e nós não tivemos nenhum surto significativo no ambiente escolar, né? Há muito questionamento, mas na França houve o fechamento de 70 escolas. Mas naquele primeiro momento de abertura na França, abriram-se 40 mil escolas e fechou-se somente 70 por surto em adulto. Pessoas do ambiente escolar, que eram os adultos, professores, funcionários, tiveram Covid-19 que não tinha uma relação direta com o trabalho, mas como tinha um funcionário dessas escolas contaminadas, eles fecharam todo o distrito escolar. Então, se vocês pegarem lá no Google Acadêmico, nas plataformas de busca, na Lancet, nas grandes revistas científicas do mundo, né, na Sociedade
Americana de Pediatria, na Sociedade Italiana de Pediatria, na Sociedade Francesa de Pediatria, todos os estudos e todas as declarações dos pediatras são favoráveis à abertura das escolas, porque as crianças não são protagonistas dessa pandemia. Né? A faixa etária mais acometida não é a faixa etária de 0 a 9. Né? Quando nós buscamos, junto à associação, junto às escolas, abrir inicialmente as crianças muito pequenas, é porque nós sabemos que, de acordo com todos os estudos, elas têm mais dificuldade de ficar tanto tempo expostas a telas. Né? Então, buscando a saúde emocional, a saúde integral da criança, e não somente ao conhecimento científico, né? Porque a gente sabe que a escola ela é um espaço que vai muito além só do conhecimento científico. A gente tem outras habilidades, outros comportamentos, outros saberes que são aprendidos na escola. E a gente está, nesse momento, por medo, por uma decisão, às vezes, sem base científica, a gente está deixando nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, privada da socialização, privada dos objetivos da educação, né? Que é aprender a conviver, aprender a saber, aprender a ser. E muitos desses conhecimentos a gente não vai conseguir transmitir para essa criança através de uma tela. Né? Então a gente precisa sim da retomada. Não é uma decisão sem base científica, é uma decisão justamente ao contrário, baseada em todos os dados científicos, em todos os boletins. Se vocês olharem os boletins epidemiológicos do Mato Grosso do Sul, nós não tivemos nenhuma internação de criança, né? A gente não teve nenhuma criança com sintoma significativo. E a gente fala assim, mas as escolas, as crianças vão compartilhar objetos, compartilhar... mas esse risco de contaminação a gente tem dentro de casa também, porque se a partir do momento que você tem a retomada econômica, que os pais vão ao trabalho todos os dias, eles podem também trazer esse vírus para casa. Se você está contratando uma babá para ficar com seu filho e ela é usuário de transporte coletivo, se ela vai em supermercados, se ela vai em locais de aglomeração, como igrejas, academias e bares, ela também pode trazer o vírus para dentro de casa. Então, qual é o nosso objetivo? Minimizar os riscos, né? Diminuir esse risco nas escolas por meio dos projetos de biossegurança, pela proteção integral da saúde da criança, do adulto, da esterilização de objetos, de tudo aquilo que a gente planejou em conjunto com a Secretaria de Saúde, em conjunto com os profissionais da medicina, com os enfermeiros, com tudo aquilo que as escolas investiram, buscaram, né? E a nossa realidade da escola privada é uma realidade que a gente pode se adaptar, a gente pode tomar medidas, diminuir a frequência das crianças na escola, com turmas reduzidas, com aquilo que pede os projetos de biossegurança. Mas a gente também tem que pensar em olhar para a criança, né, como ser de direito. A educação é um direito da criança e ela está sendo privada desse direito nesse momento. Quando nós fechamos as escolas em março, havia uma previsão de fechamento de 15 dias, 30 dias, mas nós já estamos há 120 dias fechados, né? E a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais a criança está sofrendo vários tipos de danos à sua saúde emocional e ao conhecimento que ela poderia estar adquirindo nesse momento. Então, é um momento que as atividades econômicas retomaram, nós temos muita demanda dos pais que trabalham. A gente sabe que em países do primeiro mundo as escolas não fecharam para os profissionais de saúde. Aqui em Campo Grande, os profissionais de saúde estão sofrendo também, que eles precisam ter um ambiente para deixar seus filhos, para eles poderem estar na linha de frente do Covid, e nem esses profissionais estão sendo atendidos nas escolas. Então a gente tem que pensar, como é que a gente vai daqui para frente tomar as decisões em relação aos segmentos, em relação aos setores da sociedade, para que a gente possa ter essa retomada da educação. A educação não pode ser interrompida num ano. Né? A gente, quando vê os cenários do exterior, em muitos países, eles estavam no final do semestre, no final do ano letivo, né? Porque lá os cursos as férias são de verão e o verão lá é no meio do ano. Aqui no Brasil, nós interrompemos isso no início do ano letivo. Então, isso gerou um dano até maior do que nos países do primeiro mundo, nos países do hemisfério norte.
Né? Então a gente precisa pensar, agora é o momento da gente recuperar esse ano. As pessoas falam assim, o ano está perdido? Não, o ano não está perdido. Mas nós precisamos retomar o mais rápido possível para que de agora até janeiro do ano que vem, até dezembro, a gente possa levar o máximo de conhecimento, o máximo de socialização, o máximo de atendimento emocional. Essas crianças hoje, elas estão dentro das suas casas, às vezes vítimas de abuso psicológico, vítimas de hackers, de pessoas dentro da internet que as famílias não estão conseguindo ter controle. Porque com os pais fora de casa, esse controle fica muito pequeno. Então a gente tem muita preocupação com as tentativas de suicídio, com automutilação, de como essa criança não tem aquele apoio que ela tinha na escola presencial. Nesse momento, ok? Olá, nós estamos ouvindo, né, o nosso presidente da Associação das Escolas Particulares, professor Lúcio Rodrigues, que fez, né, as pontuações das nossas reflexões. Essa live, ela é de interesse de toda uma sociedade, não apenas dos proprietários de escola, mas dos proprietários da nossa vida, porque aqui estão as nossas escolas particulares que já estão fechadas há 4 meses, estão as nossas crianças que estão ausentes da escola, estão os nossos professores que estão trabalhando, né, amorosamente, de forma inteligente e direcionada para atender no que é possível, mas nesse distanciamento, como o professor Lúcio falou, há necessidade de uma reflexão para que tenhamos ações práticas, rápidas, para que nós possamos atuar de forma positiva e que as escolas preparadas possam ter todo esse suporte de fazer acontecer aquilo, né, que estão nos propondo. Então, assim, é de muita importância essas crianças, principalmente as crianças menores a 7 anos, que no relato clínico nós ouvimos essa saudade da escola, a ausência dos seus pares, os pais que nos procuram. E gostaria também de salientar uma coisa que é importante. Nós precisamos ter coração e mente aberta para refletir as situações. Como tudo na vida, existem aspectos positivos e aspectos negativos. Porém, o tempo não parou. A pandemia veio, ela está circulando, o tempo não para. Nós, os adultos dessas relações, essas escolas que estão preparadas, que estão aceitando o desafio de ofertar o melhor com segurança, com tranquilidade, estão capacitando seus professores, estão atendendo a biossegurança, elas possam reabrir as suas portas e atender a necessidade dos pais que por opção querem trazer seus filhos, mas atender também por opção esses pais que pretendem continuar nos seus lares com as suas crianças, mas as necessidades das famílias, elas são diferentes. E nós, educadores, temos um papel fundamental de acolher, educar, informar com responsabilidade. E é esse um dos nossos papéis. O professor Lúcio fez uma abordagem, essa live ficará gravada para que vocês possam reassistir ou encaminhar para outras pessoas e para que nós possamos também ter futuras falas de mediação que sejam positivas, que sejam importantes e que Campo Grande volte a se destacar pela sua qualidade de vida, pela sua educação, pelas escolas proativas. Então eu vou passar a palavra para a enfermeira, né, que é mestre doutoranda em saúde, doutora Rafaela Perangel. Ela estará conosco e dará informações de critérios de saúde, de pesquisa e que vocês poderão refletir e embasar, deixar suas perguntas que futuramente faremos a devolutiva no menor tempo possível. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto muito polêmico, um assunto que demanda da gente muito estudo, muito conhecimento. A Covid-19, ela veio, né? Ela chegou e ela está aqui mostrando para a gente várias nuances. E com ela, a gente está aprendendo também. E como foi muito bem dito aqui pelo professor Lúcio, a gente está no momento ativo, né, economicamente ativo, dos retornos dos comércios, e a gente tem ainda a educação paralisada neste momento. Paralisada no sentido que eu digo, do modo presencial, certo? Então a gente está em busca da retomada, da reabertura das escolas de uma forma facultativa. Aquele pai que bem desejar que
que o filho retorne para a escola, ele vai estar seguro de um ambiente capacitado, de um ambiente seguro, que muitas vezes, como até mesmo o professor disse, em casa também é um local de possível infecção, de acordo com os nossos funcionários, de acordo com o fluxo que esse pai precisa sair de casa para trabalhar e pode também levar para casa, ser este vetor. Então não seria a escola o local principal de uma contaminação, muito pelo contrário. As escolas particulares de Campo Grande, muitas delas já estão aderindo ao plano de biossegurança. Vai ser um local onde você pode deixar o seu filho com tranquilidade, no sentido de que a pandemia, ela está sim sendo valorizada. Em momento algum, nós estamos diminuindo a importância e os danos que essa doença traz, mas a gente está minimizando através de protocolos, através de estratégias, de ações, e mostrando que sim, é possível um retorno com segurança. Agora, falando de dados epidemiológicos do nosso estado e mais propriamente dizendo de Campo Grande, todos vocês estão acompanhando, né, um crescente aumento divulgado na mídia através dos boletins oficiais do estado e da cidade, um grande aumento do número de casos. Porém, a gente tem que ficar atento também às coisas positivas. O gráfico abaixo daquele demonstrativo das últimas 24 horas, ele demonstra os casos recuperados, que eles se mantêm numa curva ascendente em relação aos casos ativos da doença. Isso também tem que ser levado em consideração. É claro, é sabido que o acesso aos testes, ele está mais facilitado. Então, obviamente, mais testagens estão sendo feitas. Mas devemos levar em consideração a curva ascendente dos recuperados também neste momento, fazendo contraponto dos casos ativos e que podem transmitir a doença. Se a gente for falar também de faixa etária, a gente tem a faixa etária de 0 a 9 anos, não representando nem 3% do acometimento da doença. Tendo a faixa etária ali dos 20 aos 40 anos, um maior acometimento pela doença. E essa faixa etária, economicamente ativa, está de volta à rua, ao comércio, trabalhando, frequentando muitas vezes igrejas, academias. Então, se a gente parar para pensar e fazer um comparativo de dados e de relações de hábitos diários, estariam essas pessoas mais acometidas, expostas e autorizadas ao retorno de suas atividades habituais, sendo que as crianças menos acometidas pela doença estão neste momento impedidas desse retorno, se possível. Quando a gente fala de um retorno do comércio, de um retorno dos lojistas, os profissionais da saúde não pararam em nenhum momento. O professor Lúcio bem disse isso, esses pais precisam trabalhar. Então, esses pais também precisam ter a opção de onde deixar os seus filhos, que muitas vezes estão sendo, não é toda a família que tem uma rede de apoio, que tem familiares, que pode ser confiado a vida do seu filho. Então, a escola, nesse momento, ela se torna um ponto de porto seguro para esses pais que precisam e devem trabalhar para que a gente não entre num problema social, muitas vezes até do desemprego dessas faixas etárias economicamente ativas. Então, tendo a escola um ponto seguro para essas famílias que bem desejarem, que quiserem e que necessitam estarem seguras de um ambiente capacitado e preparado para isso. Quando a gente tem a justificativa da falta de leitos hospitalares em relação ao Covid-19 na atualidade, a gente acaba se deparando com uma incoerência também de informações. Falta de leito não é algo novo e inédito na nossa cidade e muito menos no país. Falta de leito sempre existiu e não necessariamente pelo Covid. Então, Campo Grande e o Brasil como um todo sempre esteve no limite, e posso dizer, além do limite das taxas de ocupação de leito. Taxas ocupadas por comorbidades habituais, rotineiras, acidentes, doenças crônicas, cirurgias que complicam e precisam, desse leito especializado como uma UTI, por exemplo. Então, a gente tem uma realidade relacionada à falta de leito
já conhecida há tempos atrás. Se a gente parar para pensar, eu fiz uma pesquisa, né, uma breve explanação sobre isso. Se eu fosse pesquisar por anos-luz para trás, a gente teria muita informação em relação a isso, que a falta de leito, ela é um problema de saúde pública já conhecida, sendo um dos maiores motivos de pedido também do Ministério Público para ter esses leitos por oferta judicial, pela falta que isso representa à sociedade em tempos atrás. Então, não se pode e nunca foi diretamente relacionada a falta de leito com a educação. Falta de leito é algo que já existia. Isso nunca foi levado em consideração ao fechamento de ambientes e estabelecimentos de educação. A saúde, ela é de extrema importância, assim como a educação. A educação, ela é um pilar de extrema importância como a saúde e que precisam caminhar juntas e não serem anuladas por um problema que a gente pode modular com estratégias, ações e metodologias necessárias. Essa pandemia, ela está no momento, em um momento crítico, mas a gente pode tentar minimizar esses danos que ela causa através das nossas próprias atitudes. São as atitudes que farão com que os casos reduzam. E as atitudes, elas podem muito bem ser aprendidas na escola também. Não podemos diminuir uma capacidade de uma criança em aprender a cada dia novos hábitos de higiene e de preservação da saúde através da prevenção dessa doença. Quando a gente fala de uma escola capacitada, as escolas que estão se preparando para isso, todos os colaboradores estão sendo treinados sobre o curso da doença. E quando a gente conhece o curso da doença, a gente sabe os danos que eles podem nos causar e as formas que eu posso prevenir. E é isso que a gente vai também ensinar para as crianças. Não temos uma data de quando o Covid-19 vai nos deixar ou se vai, deixar de existir. Estamos em busca de alternativas como vacinas e outras situações, mas a gente não pode parar. A educação não pode parar. Talvez através da educação a gente consiga atingir muitos objetivos que queremos, como a mudança de hábitos. Então, a gente tem que pegar os números disponibilizados pelos boletins oficiais, confiar nesses números assim, e trabalhar a favor deles, com que crianças menos acometidas com a doença, que não representam nem 3%, possam retornar às atividades escolares. E sobre, mais uma vez, enfatizando falta de leito, isso sempre existiu. E nunca foi diretamente relacionado a condições educacionais. Precisamos refletir e precisamos ter a ciência ao nosso lado. E é através da ciência que a gente vai conseguir vencer essa pandemia. Olá, é muito importante e como é gostoso ouvir informações coerentes que são resultados de pesquisa, são resultados de debate, são resultados de vivência com pessoas com experiência na área que estão buscando estratégias, como disse a professora Rafaela. Nós precisamos expandir a nossa mente para fazer uma reflexão inteligente da nossa situação atual para que nós possamos traçar essas estratégias. E tratando-se, pegando um pouco da fala do professor Lúcio e da professora Rafaela, um pouco do professor Lúcio e da professora Rafaela, eu gostaria de falar assim, que, só um minuto, som, ok? 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 Nós estamos testando o som para ficar melhor auditivamente para vocês, tá? Então, como eu estava falando, um momento que estamos falando de saúde e educação, é mais do que nunca pertinente refletir de maneira inteligente resultados de pesquisa, resultados de dados, para que nós possamos ter as estratégias para que as nossas escolas estejam preparadas e as nossas famílias. Quando falo nossas famílias, eu falo no contexto abrangente para que todos saibam
tá? Que a escola faz toda a diferença na vida da associação, das crianças nesse momento. E que os pais têm essa noção. Então, agora, nós vamos ouvir um pouco de uma psicopedagoga clínica que durante toda essa pandemia está atendendo, porque os consultórios também voltaram a atender. Então, de maneira organizada, sistemática, é uma outra sessão. Fonoaudiólogo em atendimento, psicólogo, então são novas estratégias. E aí a gente pergunta, e por que a escola não? Então, nós estamos nessa temática de reflexão e a psicopedagoga, né? Gláucia Benini, que é mãe de aluno também. Então, eu gosto de enfatizar que todos aqui presentes são pais. Então, nós temos as nossas responsabilidades com os nossos filhos, não apenas com os nossos biológicos, mas a responsabilidade também quando nós atendemos uma criança de uma família que nos compete, que nos apresenta, uma família que acredita no potencial do atendimento. Então, Gláucia, por favor, atendimento. Psicopedagoga clínica, Gláucia. Boa noite, é um prazer estar aqui para dividir com vocês a minha experiência clínica, né, experiência no consultório, também como mãe, né, de uma criança também em idade escolar, dividir que está sendo muito difícil esse período, né, o que a gente tem enfrentado, visto no consultório, a realidade clínica, né, é que, na verdade, nós não conseguimos suprir, né, o relacionamento escolar entre as crianças, né? Quando a gente tira esse espaço da criança vir até a escola, por mais que estejam tendo as aulas online, isso assusta não só os pais, não só uma sociedade, mas principalmente a criança. E essa falta dessa troca, desse relacionamento, essa recompensa psíquica que uma criança tem ao vir à escola, ela não pode ser suprida de outra forma. Isso traz um impacto direto na formação da criança, né? Podendo trazer, inclusive, sérios transtornos. Tenho visto no consultório várias crianças desenvolvendo transtornos de ansiedade, transtornos até alimentares por conta dessa falta escolar. E o que a gente vê também é uma realidade que foge, muitas vezes, também do respaldo, né? Que foge muito do conhecimento dos pais. Né? Alguns pais, eles procuram tentar fazer o melhor, ver o que é melhor para os seus filhos. Só que, algumas vezes, eles estão tão sobrecarregados que eles buscam ajuda. Os pais têm buscado ajuda. E o que a gente vê? Crianças desenvolvendo, somatizando depressão, crianças que chegam ao consultório com dores que muitas vezes os pais não sabem, acham que são dores de crescimento, uma dor na perna, uma dor nas costas e não sabe a origem, já levou ao médico, a criança não tem nada. É muito normal crianças somatizarem depressão. E os números, desde que as crianças perderam esse convívio com os colegas, esse convívio escolar, tem aumentado dia após dia. E a gente tem que ficar atento aos sintomas. Muitas vezes os pais não conseguem suprir em casa tudo aquilo que aquele ambiente, tudo aquilo que aquela troca fornece na formação intelectual, emocional de uma criança. Temos que ficar atento a alguns sintomas, como dores, né, no corpo, que não sabemos de onde vem, como eu já citei. Também mudanças nos hábitos alimentares, algumas crianças que estão comendo demais, outras que pararam de comer, ou estão com hábitos alimentares estranhos, é importante ficar atento. Também se atentar para hábitos noturnos, crianças que perderam totalmente a rotina por conta da pandemia, também não têm dormido bem à noite, ou então têm trocado as horas, a noite pelo dia. E todo esse impacto na formação da criança tem ocasionado sérios transtornos. Inclusive, nós sabemos, né, segundo os estudos de neurociência, que a exposição, né, das crianças há muito tempo a aulas online, muito tempo a vídeos, pode até influenciar, né, estimulando muito a área de neocórtex, estimular transtornos como o TDAH, né, o transtorno da hiperatividade. Então, muitas vezes, há aquela preocupação de a criança não ir para a escola para se proteger do coronavírus, mas as crianças também há de se pensar que elas estão adoecendo emocionalmente. Isso nós precisamos cuidar e olhar, né?
Porque o ambiente escolar, ele pode ser equipado, ele pode estar dentro das normas para trazer segurança. E outro ponto seriam crianças também que não conseguem acompanhar as videoaulas, esse ensino remoto, né? Como eu, que sou mãe de uma criança autista, que dificilmente vai conseguir acompanhar da mesma forma que as outras. E isso gera uma série de buscas, por exemplo, por professores particulares, uma série de... acaba aumentando a despesa e nós precisamos continuar trabalhando e não conseguimos levar a criança para a escola. Todo esse impacto sofre também um abalo familiar. Muitas vezes os pais também estão sem estruturas psicológicas, né, sem estruturas para acolher de forma ideal seus filhos. Então, esse impacto precisa ser revisto, né, porque até onde nós protegemos os nossos filhos contra o coronavírus, mas estamos expondo os nossos filhos também para vários déficits que a gente não consegue suprir no crescimento, na formação. Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser conversado, né? Várias situações de crianças com deficiências, crianças com transtornos que estão perdendo espaço, que não estão conseguindo evoluir, estão regredindo nos seus tratamentos também. Casos de crianças autistas que estão regredindo nos seus transtornos, vários casos, por conta do isolamento, por conta da perda, né, do contato social. Então, é extremamente importante, né, que a gente reveja essa situação. E o que é extremamente também, não se pode deixar de falar, é sobre a questão dos pais não conseguirem ter um acompanhamento direto em casa para acompanhar essas aulas, muitas vezes online. Muitas vezes os pais não conseguem estar o tempo todo trazendo aquele amparo para essas aulas, né? E isso acaba trazendo um atraso no desenvolvimento dos alunos. Então, eu me coloco à disposição, né? Quem tiver dúvidas pode me enviar perguntas, a gente vai abrir um espaço para responder. E fica essa reflexão, né, sobre até que ponto nós estamos protegendo essas crianças, os nossos filhos, e até que ponto isso é saudável ou não. Ok. Alexandre, posso? Então, como eu disse no início, é mais do que uma live, né? É um momento de reflexão, é um momento inteligente de escuta para que tenhamos, né, essa percepção. Nós precisamos quebrar paradigmas de todas as escutas, nós precisamos ouvir os dois lados, ouvir todas as situações, nós precisamos nos engajar no contexto atual que nós vivenciamos, tendo referência de outros países, de outros estados, mas centrando também na nossa realidade de Campo Grande, na realidade dessa associação, dessas escolas, desses professores. Eu disse no início que essa live é de interesse das escolas como um todo, é da família, quando digo família, dos avós que também estão passando por situações de engajamento familiar para acolher essas crianças que os pais precisam trabalhar. Então, nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade sem referências anteriores, porque, embora já tenham acontecido outras pandemias, guerras, mas eles nunca estiveram no nosso momento, com as tecnologias, com as informações, com as estratégias. Então, vamos visualizar o lado positivo e bom das informações para que nós possamos fazer com que isso seja significativo, seja positivo, seja responsável, mas que atenda a nossa sociedade contemporânea, porque a nossa vida é aqui, é agora, e nós precisamos renovar nossas estruturas de aprendizagem, de práticas. E isso faz com que cada vez a sociedade melhore. E os questionamentos são importantes, mas nós precisamos ampliar, ter uma escuta empática sobre as informações, como bem disse o professor Lúcio nas suas pontuações, como disse a professora Rafaela com seus dados de pesquisas científicas na área da saúde, como mencionou, psicopedagoga, mãe de uma criança
autista, que vê a necessidade e se pauta na relação profissional e educacional. E eu, enquanto psicopedagoga, também em atendimento clínico, vejo a necessidade de também elevarmos as nossas condições de novas aprendizagens, novas práticas, para entrarmos num momento de harmonia, engajamento, para que possamos compartilhar, ouvir essa escuta com críticas que possam trazer significados positivos, para que essas crianças não fiquem limitadas, para que essas crianças tenham o prazer de aprender e com todo cuidado e responsabilidade, porque nós adultos jamais iríamos expor, né, nas nossas crianças, como os pais também, mas nós precisamos ter critérios e opções para atender a demanda da nossa sociedade. Então, eu vou passar a palavra para o professor Lúcio, que é o diretor da Associação das Escolas Privadas de Campo Grande, e ele estará fazendo um convite para vocês e fazendo o encerramento na sua fala, professor Lúcio, por favor. Bom, eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que pensar que o que é melhor para a criança é aquilo que nós, como pais, como professores, como educadores, nós vamos buscar para levar para as famílias da nossa cidade. Então, quando a gente, a doutora Rafaela, estava abordando os dados das crianças aqui de Campo Grande, nós sabemos que nós não temos nenhuma internação até o momento por Covid no estado de Mato Grosso do Sul. Né? Então, nós estamos baseados nos dados dos boletins epidemiológicos, sabendo que as crianças são as menos atingidas por essa pandemia, né? Do ponto de vista dos sintomas ou das internações. Mas, por outro lado, a gente tem esse problema, que é o problema que as crianças estão enfrentando dessa clausura e que nós não temos como mensurar quando e como elas vão poder sair dessa clausura e quais as consequências que isso vai ter na vida dela. Então, assim, eu gostaria de chamar vocês para conhecer esses estudos, para vocês buscarem junto à associação, as escolas que ainda não estão associadas, a gente tem uma plataforma que a gente está divulgando todas as ações. Então, que é o momento das escolas se unirem para buscar junto à ciência o melhor para as crianças, para as famílias, né? E para que essas crianças saiam dessa pandemia fortalecidas e com novos hábitos de higiene, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças têm síndromes gripais graves, né? Mas com o Covid-19 parece que Deus protegeu as crianças de enfrentar a gravidade dessa pandemia. Ok, então, bem disse o professor Lúcio, né? Com a graça de Deus, as crianças, a gente tem assistido o quanto elas têm, né, nos dado até a esperança de saber que com eles está tudo bem. Quando com as nossas crianças estão bem, o nosso coração fica mais aliviado para trabalhar e ter atitudes proativas nesse sentido. Eu gostaria de passar agora também a palavra, né, é tão importante, é tão interessante essa abordagem de informações, que quando a gente pensa que vai terminar e surgem as perguntas, vêm as perguntas e os comentários. Então, eu gostaria de passar, né, para a doutora Rafaela, para ela fazer algumas observações que são importantes a nível informativo na área de saúde neste momento. Professora Rafaela. Então, pessoal, como a gente está, né, nessa discussão, uma discussão muito rica de informações, tá muito boa essa noite de compartilhar aqui informações relacionadas à pandemia que nós estamos vivenciando. Foi me pedido para falar também um pouquinho sobre a falta de leitos. Eu acho que hoje todo mundo, né, assistiu nos noticiários de grande veiculação sobre o aumento da taxa de ocupação de leitos na nossa cidade de Campo Grande. Mas é importante que todos também saibam que esses leitos eles estão sendo ocupados também por pessoas de outros estados, de outras localidades do Brasil. Então, estamos nós, das escolas particulares, nesse momento, sendo impedido do retorno às atividades devido, né, sendo diretamente relacionado com isso, com a falta de leitos. Mas é importante a gente fazer essa discussão crítica, né, de saber, os leitos estão ocupados? Sim. Está havendo um grande aumento de ocupação? Sim. Mas sabe-se, todo mundo acompanhou nos noticiários de hoje, que esses leitos estão sendo ocupados também por várias pessoas de outras localidades do Brasil. Então, Campo Grande, a gente está, né, num ambiente, eu costumo dizer, geograficamente privilegiado, que é uma cidade que representa a última capital do Brasil,
com números de coronavírus, né, das infecções de coronavírus. Nós estamos no estado com menos morte pela doença. Nós estamos no ranking do Brasil sendo o último estado do acometimento da doença. Então a gente precisa com que o pânico não faça parte do nosso dia a dia, e sim a ciência e os cuidados necessários. Estamos numa região geograficamente privilegiada, assim, do acometimento da doença, não podendo então existir um comparativo de Campo Grande como São Paulo, por exemplo. Não podemos ter essa associação. Devemos reger as nossas autorizações locais de Campo Grande com os números reais da nossa cidade, com as ocupações reais da nossa sociedade como um todo, com que aquele pai, mãe que necessita trabalhar na nossa cidade tenha um local seguro para deixar o seu filho, deixando com que as incoerências não sejam praticadas nesse momento com relação à autorização e não autorização do retorno. Então, assim, a falta de leito, como eu disse anteriormente, ela sempre existiu. Quantas pessoas já perderam a vida lá atrás por falta de leito? Quantas pessoas já ficaram nas filas das UPAs esperando um leito hospitalar? Muitas vezes sendo ambusadas, esse termo ambusada a gente utiliza na área da saúde, no sentido de fazer uma respiração de forma manual por falta de respirador. Então já se conhece muito sobre isso, sobre falta de insumos, sobre falta de equipamentos, sobre falta de leitos. E sempre estivemos com as nossas escolas abertas e preparadas para estar com as crianças no melhor desenvolvimento possível. Então, pessoal, a gente não pode fazer com que o pânico faça parte nesse momento, e sim o conhecimento científico, a ciência ao nosso favor e as redes de apoio preparadas para nos ajudar a enfrentar e passar por esse problema, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Devemos ter as estratégias e confiar nas escolas que estão com os planos de biossegurança, confiar que é um ambiente seguro para que o seu filho tenha o seu desenvolvimento necessário nessa etapa da infância, que é de grande importância para todos nós. Então, a área da saúde, a área da psicologia, o nosso presidente aqui da associação, todos com o objetivo único do bem-estar, do bem social, do bem educacional e principalmente do bem da saúde para todo mundo, com muita segurança. Obrigada, professora. Obrigada, professor Lúcio. Obrigada, muito obrigada também, tá? A participação de todos, Gláucia, a psicopedagoga presente. Eu gostaria de dizer que é uma honra, tá? Poder mediar essa apresentação dessa live e compartilhar desse conhecimento, dessas informações, onde nós podemos expandir, tornar público, para que todas as pessoas possam ter, né, de maneira, né, coerente, referências de dados que são de pesquisa, que são científicos e que estão pautados nos estudos, na dinâmica e no interesse. Então, professor Lúcio, eu vou passar a palavra para ele finalizar, né, esse nosso encontro. Gostaria de dizer também que todas as perguntas que estiverem, tá? Vocês podem digitar, que posteriormente elas serão respondidas para que vocês participem. Essa live continuará no sentido de possamos atendê-los. E agora eu passarei a palavra para o professor Lúcio. Professor Lúcio? Bom, eu queria, assim, para finalizar, fazer um convite, né, para as escolas públicas e privadas, para a gente compartilhar essas informações, para a gente buscar em conjunto soluções, né, porque o risco maior para as crianças nesse momento de epidemia da Covid-19 é privá-las de um ambiente socioeducativo saudável. Esse é o risco maior. E a gente quer tentar, nesse momento, buscar minimizar esses danos para as crianças. Que a gente consiga construir junto uma solução para que as crianças não fiquem expostas a esse tipo de problema. O nosso objetivo maior com a associação
é resgatar essas crianças, resgatar o processo educativo e o processo socioemocional de cada uma delas, impedindo que elas sejam as maiores prejudicadas nessa pandemia. Ok? Estamos no nosso tempo, Alexandre? Tá quase lá já. Tá? Então, assim, aproveitando esse nosso tempo, tá? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando neste momento, agradecer também as pessoas que posteriormente terão acesso e possam assistir essa live, e que nós possamos, como foi dito aqui, fazer uma rede de conhecimento e de ações que sejam positivas, que sejam pertinentes para a escola. Né? Eu vou passar a palavra para que cada um possa se despedir de vocês, dar um tchauzinho. Quem começa? Pode falar. Então, eu agradeço a todos que assistiram essa live, que participaram, que enviaram comentários, a todos vocês que dedicaram um pouquinho da noite de hoje para escutar. Acredito que todo mundo cresceu um pouquinho sobre as informações aqui ditas e o mundo não para por aqui. A gente tem muito que evoluir, a gente tem muito que aprender e estamos aqui à disposição para responder todas as dúvidas necessárias e confiem nas escolas particulares porque elas estão sim preparadas para receber o seu filho. Vai ter boa noite de novo, Eu vou dar professor? uma boa noite de novo, né? E para a gente refletir também que não é a primeira cidade, não é o primeiro estado que houve o retorno das escolas privadas. Né? Então já houve esse retorno em São Gabriel, em Amambai, em Sinop, em Sorriso, em Porto Velho. E em todo esse retorno a gente não tem nenhum episódio de surto. No Amazonas agora está retornando essa semana, em Manaus. E a vida está continuando e as crianças estão protegidas nesse momento. E nós acreditamos muito que elas vão continuar protegidas desse coronavírus nesse momento. E boa noite, Gláucia. Boa noite. Mais uma vez, obrigada. Estou à disposição para responder todas as dúvidas. Também estou à disposição em consultório. Quero agradecer a oportunidade também para falar sobre esse assunto, que é um assunto de interesse global. E, mais uma vez, né, salientar sobre a importância, né, sobre o quanto essas crianças estão pedindo, né, em consultório, falando sobre o retorno das aulas, o quanto elas estão precisando disso, essa carência emocional está muito grande. E as escolas estão preparadas e agora falta também um pouquinho de todos nós nos organizarmos, né, para também cobrarmos isso da sociedade de uma forma geral, para nós pensarmos um pouco, né, além, né, de toda aquela informação que a gente recebe, padrão, a gente pensar um pouquinho além, realmente, na necessidade emocional dessas crianças. Boa noite. Eu sempre digo, nós devemos buscar o caminho de luz, o caminho de estratégias do bem. Nós estamos aqui, né, quem trabalha na área da saúde, da educação, e hoje a nossa preocupação maior no planeta é que consigamos passar dessa situação da melhor maneira possível, com novas aprendizagens e com uma evolução significativa. Com certeza, a pandemia também trouxe a necessidade de novas pesquisas, novos estudos, e isso tornará tudo muito melhor. As escolas estarão melhorando cada vez mais, as aprendizagens, os referenciais de pesquisa. Então, vamos fazer uma escuta empática e inteligente de informações coerentes para que a nossa vida escolar e o atendimento a essas crianças seja de forma pertinente, que o mais rápido possível a gente possa vivenciar a alegria que as crianças trazem dos seus lares para as nossas vidas nas escolas, tá? Muito obrigada, estamos à disposição, que todos possamos ter uma noite abençoada e tranquila.